Olá a todas e todos, meu nome é Bruna Carolina Carvalho e eu vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica, orientada pela professora Julia Studart e que se chama Políticas para uma Imaginação Crítica entre Walter Benjamin e Carlos de Oliveira. No breve texto Posto de Gasolina, publicado em 68, o poeta português Carlos de Oliveira apresenta imagens capazes de tocar em questões complexas em torno da história e da memória. Ele escreve: pouso a mão vagarosa no capô dos carros, como se afagasse a crina de um cavalo. Vêm mortos de sede. Julgo que se perderam no deserto e o seu destino é apenas terem pressa. Neste emprego, ouço o ruído da engrenagem, o suave movimento do mundo a acelerar-se pouco a pouco. Quem sou eu, no entanto? Que balança tenho para pesar sem erro a minha vida e os sonhos de quem passa? Para aprender esse ensaio poético, é preciso lembrar que Carlos de Oliveira é genericamente inscrito como autor do neorrealismo português. Também que ele é leitor de Karl Marx. Esse texto, além de outros romances e poemas seus, carregam traços de conceitos relacionados ao materialismo histórico, como as forças produtivas, a mercadoria e a luta de classes. Tais conceitos advêm ora de modo aparentado, ora de modo sutil. Em posto de gasolina, por exemplo, os carros que estacionam no presente são os outrora cavalos, anteriores ao progresso técnico inerente às sociedades capitalistas. É curioso que as máquinas, apesar de terem pressa, não conheçam o ponto para onde se dirigem. Também o narrador é incapaz de apontar tal porvir. Da história, dessa engrenagem do mundo, o narrador ouve apenas um ruído, um vestígio residual. E o texto se conclui em uma interrogação ampla que revela sua impotência para julgar a engrenagem, uma vez que ela traz consigo a imprevisibilidade. O elemento teleológico da história, ou seja, que os eventos são movidos segundo uma finalidade conhecida, não surge como uma afirmação, uma vez tampouco é negado, mas torna-se um talvez. Essa relativização do fim da sociedade de classes como único caminho possível para a história denota a posição deste momento na produção de Carlos de Oliveira. Parte dos críticos costuma apontar a existência de duas fases em sua produção poética. Uma primeira, mais alinhada ao neorrealismo, e uma segunda, menos amarrada aos preceitos desse movimento. De acordo com o crítico Antônio Pedro Pita, essa ambivalência em relação ao movimento da história que lemos em Posto de Gasolina o afasta de alguns neorrealistas que pretendiam fazer uma leitura mais ortodoxa da dialética marxista. Segundo essa leitura mais ortodoxa, a arte superestrutura deveria contribuir única e exclusivamente com o desenvolvimento da consciência humana no intuito de aperfeiçoar a ordem social e transformar a realidade. Um poema, por exemplo, deveria comunicar com clareza e transparência para conscientizar as massas acerca da luta de classes. Mas em Oliveira, sobretudo o da segunda fase, podemos dizer que o real não se prende somente àquilo que se pode tocar ou visualizar. O real também é aquilo que existe enquanto um vir a ser, enquanto aquilo que falta. Tocar o real naquilo que falta, ou tocar o real na e através da arte, é um procedimento caro a outro materialista histórico, Walter Benjamin. 40 anos antes do Posto de Gasolina de Oliveira, o filósofo alemão publicava em 1928, em Rua de Mão Única, um ensaio também breve e com o mesmo título. Ele escreve: a construção da vida, no momento, está muito mais no poder dos fatos que de convicções. E, aliás, de fatos tais, como quase nunca, e em parte nenhuma, se tornaram fundamento de convicções. Nessas circunstâncias, a verdadeira atividade literária não pode ter a pretensão de desenrolar-se dentro de molduras literárias. Isso, pelo contrário, é a expressão usual de sua infertilidade. A atuação literária significativa só pode instituir-se em rigorosa alternância de agir e escrever. Tem de cultivar as formas modestas, que correspondem melhor à sua influência em comunidades ativas que o pretensioso gesto universal do livro,
em folhas volantes, brochuras, artigos de jornal e cartazes. Só essa linguagem de prontidão mostra-se atuante à altura do momento. As opiniões, para o aparelho gigante da vida social, são o que é o óleo para as máquinas. Ninguém se posta diante de uma turbina e a irriga com o óleo da máquina. Borrifa-se um pouco, em rebites e juntas ocultos, que é preciso conhecer. Nesse breve ensaio, Benjamin afirma que qualquer construto da vida, e aqui se pode incluir a história, está mais alicerçado em fatos do que em opiniões ou interpretações. A literatura, tal qual a história, também seria uma construção da vida, e torna-se mais poderosa aquela que consegue se alternar entre escrita e ação. A literatura deveria, segundo Benjamin, comunicar e agir politicamente sobre a realidade. Por isso, os cartazes, as folhas volantes e o jornal importam mais do que o livro. Mas caberia também à literatura desinstalar-se do conforto das molduras, das escolas e dos movimentos literários. Desviar-se, portanto, de opiniões bem definidas e estabelecidas de antemão, para não correr o risco de se tornar infértil. Benjamin, assim como Oliveira, faz referência à engrenagem, uma máquina para imaginar o aparelho gigante da vida social. Seria pouco produtivo, segundo ele, aproximar-se deste aparelho pela turbina, sua maior parte, ou seja, forjar uma interpretação acerca da totalidade. Em vez disso, ele sugere uma aproximação lenta pelos rebites e juntas ocultos, e sobre este sim, emitir uma opinião, um juízo, um conhecimento. Se tomarmos esse trecho de Benjamin, tendo ao lado as posteriores teses sobre o conceito da história, poderíamos recuperar, nessa abordagem do elemento menor, microscópico, aparentemente desimportante, esses rebites e juntas ocultos, aquela que é, para o filósofo, a tarefa do historiador para produzir disparidades, escovar a história a contrapelo. Em outras palavras, interpretar os fatos concentrando-se genealogicamente no ínfimo, para narrar não a história dos vencedores, mas a dos vencidos. Essa aposta em investigar o detalhe para conseguir tocar em algum todo nega uma cronologia linear que domestica passado, presente e futuro, enquanto instâncias estanques. No presente, sempre restaria algo do passado, e por isso pode-se, para retomar o Oliveira, pousar a mão sobre o capô do carro como se afagasse a crina de um cavalo. Escreve Benjamin em suas teses. A história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio e homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo agora. Pensando nesse exercício de aproximação pelo ínfimo para construir uma outra história, volto a Carlos de Oliveira. É parte do procedimento dele a releitura e reescritura constante dos seus livros, romances e poemas, mesmo os já publicados. Há 2 trechos de Micropaisagem, texto incluído em O Aprendiz de Feiticeiro, de 71, que ilustram bem isso. Em um deles, Oliveira comenta como se dava a sua escritura, abordando de modo mais específico o livro de poemas homônimo ao ensaio, Micropaisagem. Ele afirma que um dos poemas de Micropaisagem, o Debaixo do Vulcão, foi criado de maneira veloz, sem revisão. O resto, ele escreve, é trabalho vagaroso, feito, desfeito, refeito, rarefeito. Mais adiante ele acrescenta: o trabalho oficinal é o fulcro sobre que tudo gira, mesa, papel, caneta, luz elétrica e horas sobre horas de paciência, consciência profissional. Elegemos como paradigmático o caso de seu livro de estreia Turismo. Publicado primeiramente em 42, o livro é suprimido pelo próprio autor na coletânea Poesias de 1962, mas retorna, bastante modificado, em 76, na coletânea Trabalho Poético. Dos 37 longos poemas contidos na primeira edição, restaram 19, todos imbuídos da concisão que se tornaria a marca do escritor amadurecido. Antes dividido em 2 partes, Amazônia e Gândara, em Trabalho Poético, o Turismo ganhou uma parte antecedente, intitulada Infância. Tal título remete aos cenários da infância de Oliveira convocados nos poemas. Filho de imigrantes portugueses no Brasil, ele nasceu em Belém do Pará,
mas aos 2 anos de idade mudou-se com a família para Cantanhede, na região da Gândara portuguesa. Talvez infância aponte também para o lugar de turismo no conjunto do trabalho de Oliveira, o primeiro livro de poemas, o livro de estreia, uma espécie de infância da sua obra. Resumidamente, é possível destacar que na segunda versão de Turismo foram excluídos os pontos de exclamação e outras marcas de um certo entusiasmo característico da poesia neorrealista. Também são dissolvidas as descrições mais objetivas dos cenários de pobreza e de colonização, em favor da presença de vestígios mais sutis dessas mesmas injustiças sociais e desigualdades econômicas. Vale destacar ainda a manutenção do irônico título turismo, essa indústria que visa o consumo em simulacros de espaços geográficos e culturais, contraditório aos poemas prenhes de lugares vazios, úmidos, quentes e quietos. Outro aspecto que merece destaque é o desaparecimento do significante Europa, mencionado repetidas vezes ao longo da primeira edição. O signo para o continente da metrópole, do centro, do poder, é apagado na versão dos anos 70. É como se, com a maturação, essa outridade dual em Oliveira passasse a prescindir do centro referencial que lhe conferia a condição de outro ou de margem. Essa outridade dual, podemos pensar, refere-se a esses 2 espaços abrigados em turismo. A Gândara portuguesa, região pobre e periférica de um país também periférico em relação ao continente europeu. O outro, a Amazônia, esse outro do outro, espaço de triunfo da natureza viva, antítese dos bosques temperados do norte global e radicalmente antimoderna. Exemplo disso é o poema 5 da parte Amazônia, do qual reproduzo apenas um trecho, esse bem devedor de um romantismo brasileiro indianista bastante requintado, com algumas imagens mais ligadas a um senso de justiça proveniente de um senso comum do que de uma visão de mundo marxista. Minha semi-virgem da colonização, índia, negra, cabocla, minha amante, semi-virgem e distante. Vieram homens de todas as raças e de todas as névoas, rasgaram-te e não possuíram. Vieram Stanleys e Livingstones e Serpas Pintos, chagaram-te, mas não te cingiram. Esse poema foi totalmente excluído da coletânea dos anos 70. Em lugar dele e de outros, poemas brevíssimos, reconstruídos com os detritos de poemas da primeira versão, com versos voltados a uma alteridade desprovida de centro. Com o poema 1, que abre a parte Amazônia de trabalho poético. Selva, o negro, o índio e o que mais me souber. O fogo do outro céu, o nome do outro dia. Tudo que estiver nos nervos que me deu. O trabalho de refazimento empreendido não só em Turismo, como praticamente em todos os textos de Oliveira, reflete uma inquietação perene com seu trabalho, como se seus textos nunca deixassem de ser, ainda que já publicados, esboços. Interessante que nesse refazer constante, os textos, dialeticamente, transformam-se por dentro e também em relação ao tempo histórico de sua produção. Em outras palavras, não há o livro Turismo, mas há poemas que nascem agrupados nesse livro, cujos versos ao longo do tempo ou são excluídos, ou, moventes que passam a viver em outros poemas, em outros livros. E ainda transformam-se, são reduzidos, polidos. Muitos dão ensejo aos romances, e alguns romances povoam os poemas, caso do cenário da Gândara. Essa movência, observada no detalhe, desativa a noção de obra para rearmá-la com outra força, capaz de interferir no agora e de propor reflexões éticas e políticas. Ler essas movimentações na obra de Oliveira é tentar tocar nesse não escrito em um jogo de transparência entre textos de diferentes tempos. Importante dizer que tais deslocamentos não se dão somente no confronto interno de sua produção, mas no contágio com outros textos, outros poemas, outros romances, em uma reescritura que convoca releituras que se dão às vezes de modo aparente via citação, por outras de modo inaparente. No já mencionado Micropaisagem, Oliveira afirma seus escritos não como uma obra original acabada, mas como um constante exercício de incorporação, de conversa com outros poetas. Ele diz: escrevo com frequência interpretações de outros poetas. Perguntam-me por quê. Respondo precisamente citando um poema, Jamita,
tout le monde imita, tout le monde ne le dit pas. Do Aragon, né? Eu imito, todo mundo imita, todo mundo não o diz. Porém, os poetas nessas coisas não devem ser tomados muito à letra. Quem não sabe ainda que o poeta é um fingidor? Era isso. Muito obrigada.